Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria no coração, iniciando esta live. E alegria também em saber que eu posso chegar até você. Eu chego ao lar de muitas pessoas, muitos irmãos, irmãs, gente querida que nos permite chegar ao seu lar, né? E com aquele objetivo no coração, de falar para você da infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Porque o Evangelho da Graça de Deus é a verdade que liberta, que nos tira de todo peso, de todo jugo, de toda escravidão. É o Evangelho da Graça de Deus que mostra quem nós somos, o que Jesus já fez por nós, que mostra que a incapacidade do homem de salvar-se a si mesmo fica explícita no Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho da Graça de Deus nos mostra que tudo que precisava ser feito para que fôssemos salvos, libertos, abençoados, já foi feito por Jesus na cruz. É no Evangelho da Graça de Deus que eu entendo que o diabo foi aniquilado e destruído na cruz. É no Evangelho da Graça de Deus que eu entendo que o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, todo aquele escrito de dívida que era lei, as ordenanças da lei que nos condenavam, que nos aprisionavam, Cristo removeu por inteiro, encravando esse escrito de dívida na cruz. É no Evangelho da Graça de Deus que eu descubro que eu e você não devemos mais nada. Tudo que devíamos já foi pago pelo Senhor Jesus através do seu sacrifício perfeito. E é isso que eu quero que você entenda, esse leitinho, esse arroz com feijão, porque quando eu entendo isso, quando Deus me abre o entendimento e eu enxergo estas coisas, é que eu alcanço a verdadeira liberdade. Se cumpre em mim aquela palavra que Jesus Cristo disse: quando você conhecer a verdade conhecida vos libertará. E o meu grande prazer é saber que você, recebendo essa verdade, você vai se libertar da religião, da escravidão, das obras da lei, do jugo, dessa religião evangélica que explora as pessoas financeiramente, do peso das obras. Isso é uma coisa gloriosa quando alguém descobre e crê no Evangelho da Graça de Deus. E é para isso que nós estamos aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, gente preciosa, gente de valor, para ser uma voz, nada mais que isso. Uma voz que traga até você esse simples conhecimento daquele Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo e também a nós, através das cartas de Paulo. E só uma voz, nada mais. No meu coração, eu não tenho nenhuma intenção de ser alguma coisa, de me achar alguma coisa. Deus é quem prova os nossos corações. Então eu falo isso na presença de Deus. Não tenho nenhum interesse em ser alguma coisa, eu não me acho alguma coisa. Não me acho grande, não, tudo isso não existe no meu coração. O alvo principal é que você enxergue o Evangelho da Graça de Deus, o Cristo que morreu e ressuscitou. Isso é a nossa herança, isso é a nossa riqueza. Então eu venho até você com esse coração simples, mas acreditando que a cada live Deus vai abrir o teu entendimento e pouquinho
nós juntos vamos crescendo e caminhando de fé em fé. A fé vai sendo acrescentada pelo conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. E assim, em todas as áreas da nossa vida, nós passemos juntos a viver pela nossa própria fé. Bom, estou aqui com a Bíblia aberta em Gálatas, né? Já faz tempo que nós estamos meditando em Gálatas, capítulo 1, capítulo 2. E vamos continuar meditando em Gálatas. Na live passada nós gravamos sobre o conflito que Paulo teve com Pedro. E vamos pegar bem no meio aí desses versículos uma coisa importante que devemos atentar. Então vamos abrir Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler versículos 11 e 12, que diz assim: Paulo está dizendo: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Isso nós já falamos na live passada. Porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se com medo dos da circuncisão. É isso que nós vamos falar hoje. Esse verso, Paulo dá a entender que tanto Tiago, quanto aqueles que foram enviados por ele, a quem Paulo teve medo, aliás, a quem Pedro teve medo, eles eram da circuncisão. Nós vamos trabalhar nesse pensamento. Mas antes vamos àquela pergunta que você nunca mais vai esquecer. Sempre quando você vai ler uma carta de Paulo, você tem que saber por que Paulo escreveu esta carta. O que estava acontecendo que levou Paulo, inspirado por Deus, a escrever esta carta para corrigir, para exortar, né, acertar alguma coisa que estava errada com aquela igreja. Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas, e que Paulo pregou lá? Paulo pregou o Evangelho da graça de Deus. Paulo ensinou tudo sobre a graça de Deus para os Gálatas. Ensinou que nós somos salvos pela fé, somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus. Paulo ensinou que nós somos justificados por esta graça de Deus. Paulo ensinou que tudo da parte de Deus para o homem nos é dado gratuitamente através de Cristo. Paulo ensinou que não existe mais votos, sacrifícios, de acordo com o que se praticava na lei. Paulo ensinou sobre a nossa redenção, sobre nós sermos comprados com o sangue de Jesus, nos tornarmos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Paulo ensinou que todas as sortes de bênçãos espirituais já nos foram dadas gratuitamente nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo ensinou que nenhuma obra que o homem possa praticar, se esforçar e fazer, lhe dá condições de salvação, porque para o homem é impossível ser salvo por esforço próprio. Paulo ensinou tudo isso a eles, depois Paulo se ausentou. E quando Paulo se ausentou, chegou os judaizantes, chegou o pessoal da circuncisão. Quem são eles? Aqueles que acreditaram em Cristo, mas não se libertaram da lei. Aqueles que acreditaram em Cristo e continuaram no Velho Testamento, guardando lei, fazendo voto, fazendo sacrifício, guardando sábado, praticando as festas judaicas, agarrado numa réplica de arca lá da velha aliança, como nos dias de hoje. Você vê a maior parte das igrejas, elas pregam só o Velho Testamento, campanha do Velho Testamento, voto do Velho Testamento, dízimo do Velho Testamento, sacrifício do Velho Testamento, Monte Sinai. Eles vão lá para Israel se batizar no Rio Jordão. Pode ver, a mesma coisa. Eles falam que são igrejas evangélicas, mas eles não pregam as cartas de Paulo.
Eles ficam lá o tempo todo na velha aliança, pregando o Velho Testamento, levando o povo a praticar aquilo que já acabou na cruz. Então essas pessoas se introduziram na igreja dos Gálatas e disseram: olha, só isso que Paulo ensinou, pela graça sois salvos, tudo que Cristo fez na cruz é suficiente. Não é, você precisa acrescentar um monte de coisas a isso. Você precisa voltar-se para o Velho Testamento, guardar a lei, guardar sábado, se circuncidar, fazer festas judaicas, e fazer isso, e fazer aquilo, e fazer isso. Somando estas coisas com o que Cristo fez, o resultado vai dar em salvação. Você entende isso? O que aconteceu com os Gálatas? Os Gálatas foram contaminados por essa mentalidade. Os Gálatas foram absorvendo isso e acabaram deixando o que Cristo fez na cruz de lado e voltando-se para as obras do Velho Testamento, praticar as coisas da velha aliança que acabou na cruz. Então Paulo fala no capítulo 1, versículo 6: estou admirado que tão depressa vocês estão passando daquele que vos chamou na graça. O que é ser chamado na graça? É justamente ser chamado para viver pela graça de Deus, receber tudo que foi nos dado gratuitamente, da salvação e todas as bênçãos. Então Paulo fala: admira-me que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, a quem Paulo se referia quando disse isso? É esse pessoal que só prega Velho Testamento, é esse pessoal da lei, os judaizantes, esse pessoal da circuncisão, que acreditou em Cristo, mas só prega Velho Testamento, não entende que a velha aliança acabou na cruz, não entende que o fim da lei é Cristo, não entende que Cristo cumpriu tudo que se referia a ele na velha aliança, e que a velha aliança foi encerrada na cruz. Não entende que o evangelho começa da cruz para frente. Então Paulo disse que estas pessoas que trazem isso querem perverter o evangelho de Cristo. Essas pessoas são aqueles que trazem pregações de perturbação. Você pode ver toda pessoa que está debaixo de igreja de lei, que só prega Velho Testamento, é cajado de Jeová, Deus vai pesar a mão, o diabo está na tua vida, se não der o dízimo, ladrão vai para o inferno. Pode ver, as pregações deles são isso. Toda pessoa que está nesse tipo de igreja é uma pessoa perturbada, ela tem medo, não tem paz, não tem alegria, nem sabe se é salva. Ela vai lá e vai ouvir aquelas pregações do Velho Testamento, porque na velha aliança você vai ver que Deus mandava matar. Na lei de Moisés tinha pena de morte, as pessoas eram apedrejadas quando não cumpriam a lei de Moisés. Lá na velha aliança, quando eles venciam uma cidade, venciam um povo, o que Deus mandava fazer? Mata todo mundo, homem, velho, criança, até os animais Deus mandava matar. Então você vê que a expressão de Deus na velha aliança era um Deus do castigo, do rei, da cobrança, um Deus da penalidade. Agora, quando Cristo vem e morre na cruz e estabelece uma nova aliança, tudo isso acaba. Tudo isso acaba na cruz. Você vê Deus na pessoa de Cristo, perdoador, misericordioso, salvador. Então toda pessoa que está na igreja, que só prega Velho Testamento, que tem aquela profetada, só fica profetizando desgraça, só coisa ruim, só o mal, aquele monte de mulherada, você pode ver que a maior parte é mulher. Elas são as donas da igreja, elas vêm revelar coisas, mandam áudio para todo mundo para confundir, sempre Deus fala com elas nas madrugadas, e Deus revela que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você entende o que eu estou dizendo? Toda pessoa que vive em igreja assim, é pessoa perturbada, não tem paz, é pessoa cheia de conflito com o marido, conflito com os filhos, conflito com a esposa, vive cheia de medo, vive angustiada. Esses são os perturbadores que Paulo se refere, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido? De acordo com Gálatas, é quando eu trago a velha aliança e quero misturar
com o Novo Testamento, com as cartas de Paulo, com o Evangelho da Graça de Deus. Então eu faço aquela mistura, fica o Evangelho pervertido com um elemento estranho. Aí Paulo diz, querem perverter o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vai além do que temos pregado. Olha, presta atenção. O Evangelho você vai encontrar nas cartas de Paulo, está ali o verdadeiro Evangelho. Tudo aquilo que ultrapassa o Evangelho, Paulo disse, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vai além do que temos pregado. O parâmetro do Evangelho é as cartas de Paulo. Então Paulo está dizendo que toda coisa que vem e ultrapassa, vai além, seja anátema. Por isso você deve ficar muito atento, mesmo entre os pregadores do Evangelho da Graça de Deus, porque muitos estão ultrapassando o Evangelho, estão criando coisas, criando confusão, entrando em terreno que não é o Evangelho e trazendo confusão para esses novinhos que estão se chegando no Evangelho da Graça de Deus agora. Por isso que você precisa conhecer cada carta de Paulo. É importantíssimo que você conheça, porque aí você vai ter um parâmetro para julgar toda e qualquer pregação, mesmo que alguém fale que só pregue o Evangelho da Graça de Deus, para julgar até o que eu estou pregando para vocês. Você vai ter um parâmetro de proteção para entender se não está ultrapassando o Evangelho de Cristo. Então qual o procedimento que Paulo falou para os Gálatas? Se estiver ultrapassando, seja anátema. E aí Paulo vai escrever essa carta toda, vai dissertar e mostrar o erro que eles estão cometendo, vai mostrar a lei, a graça, a justificação pela fé. Ele vai explicar esplendorosamente essas verdades do Evangelho da Graça de Deus. Nós estamos meditando um pouquinho nesses capítulos, até que Paulo chega aqui no versículo 11 e 12, que nós lemos isso a semana passada, e vamos ler hoje de novo. Paulo fala uma coisa muito importante de você conhecer. Versículo 11, Gálatas 2, 11 e 12. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Lemos isso já. Porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se com medo dos da circuncisão. O que Paulo mostra aqui? Que tanto Tiago quanto aqueles que foram enviados por ele, Paulo os considerava os da circuncisão, aqueles que não haviam se libertado ainda da velha aliança, aqueles que estavam misturando o Velho Testamento com Jesus Cristo e não conseguiam se desprender para entrar no Evangelho da Graça de Deus. Então você vai fazer uma pergunta: pastor, então Tiago foi um que não teve clareza do Evangelho da Graça de Deus? Eu sei que muitas pessoas podem discordar, você julgue. Eu lhe respondo que não. Eles respondem, se você pegar a carta de Tiago, aqueles poucos capítulos, e lê-la de ponta a ponta, você vai ver que Tiago só falou das coisas da carne. Tiago nunca se referiu à morte de Jesus na cruz, nunca falou nada da graça de Deus, da justificação, da redenção. Não, ele só falou da lei, do pecado, do diabo, do pecado da língua, né? Da natureza ruim, diabólica, mas ele nunca falou nada do Evangelho da Graça de Deus. Por quê? Porque ele não tinha clareza, ele não teve revelação do Evangelho da Graça de Deus. Você pensa que todos os demais apóstolos entenderam claramente o Evangelho da Graça de Deus? Não. Quando Deus vai revelar o Evangelho da Graça de Deus, ele não foi atrás de Pedro, de João, de Tiago, de Judas. Não, todos eles já eram apóstolos antes de Paulo. Todos eles viviam lá na igreja de Jerusalém. Por que Deus não foi chamá-los para dar revelação do Evangelho da Graça de Deus? Porque eles estavam todos misturados, eles não tiveram discernimento que o fim da lei é Cristo. Agora lá em Atos 9, Deus vai se manifestar para Paulo e vai dar o encargo, o ministério de Paulo pregar o Evangelho da Graça de Deus.
Então Deus pega Paulo, revela diretamente a ele o Evangelho da graça de Deus. Coisas que os demais apóstolos não tiveram clareza, como Paulo teve. Será que você entende isso? Então, Paulo considerava Tiago e os demais de Tiago como o pessoal da circuncisão, o pessoal da lei, que não havia entendido o Evangelho da graça de Deus. Então vamos a uns pontos para esclarecer isso. Vamos lá, carta de Tiago, né? Está logo depois de Hebreus. Vamos começar com o versículo de número 1. Tiago 1:1. Mas você vai entender que quando a pessoa vai escrever uma carta, ela vai endereçar essa carta para aquela pessoa, aquele público-alvo, aquela igreja-alvo. Então ele está endereçando essa carta. Quando Tiago vai escrever a carta, ele está endereçando essa carta para quem? Então nós vamos ler Tiago 1:1. Você vai ver que não foi endereçado aos gentios. Tiago, ainda na mente dele, não entendia que o evangelho era estendido aos gentios. Então essa carta não foi escrita para mim, para você que somos gentios. Então vamos lá, Tiago 1:1. O que está escrito? Tiago vai se identificar e vai endereçar a carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Para quem ele está escrevendo? Ele vai endereçar agora as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Para quem que ele está escrevendo? Para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ué, que povo que foi dividido em 12 tribos? Por acaso os gentios foram divididos em 12 tribos? Não. Que povo foi dividido em 12 tribos? Foi o povo de Israel. Foram os nomes dos 12 filhos de José. Entende? Foi aí que Deus dividiu o povo em 12 tribos. Não tem nada a ver com os gentios isso aqui. Essa carta, então, Tiago está endereçando a quem? As 12 tribos. Não está endereçando a nós que somos gentios. É uma carta endereçada aos judeus, que não tem nada a ver com nós que somos gentios, que somos estrangeiros para o povo judeu. Então, pare, olhe para mim e entenda, para quem Tiago está dirigindo essa carta? Ele está dirigindo esta carta às 12 tribos que estavam dispersas, dirigindo esta carta ao povo judeu. Por quê? Porque Tiago ainda não tem entendimento que o evangelho é para os gentios também. Tiago não teve revelação como Paulo teve do evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso, não está ainda. Pega a tua Bíblia e veja, ele está dirigindo essa carta às 12 tribos, não tem nada a ver com o povo gentil. Quem foi dividido em 12 tribos foi o povo de Israel. Está claro isso? Agora vamos num texto bastante polêmico. Na carta de Tiago, capítulo 2, nós vamos ver aqui no versículo 14. Vamos ler 14 a 17. Olha que coisa, você tem que discernir isso. Meus irmãos, Tiago está dizendo, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, olha lá, e não tem obras? Olha, presta atenção. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tem obras? Aí ele faz uma pergunta. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Por que ele faz essa pergunta? Porque ele não entendia da salvação pela fé, ele entendia das obras junto com fé. Olha como é claro, eu vou ler de novo para você. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aí ele vai mostrar uma obra. Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual proveito isso? Aí ele diz no versículo 17, preste muita atenção. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta, não serve para nada. Então ele faz a pergunta, se você só tiver fé e não tiver obras, essa fé pode te salvar? E depois ele diz, olha, assim, se a fé não tiver obras, é uma coisa morta, não tem proveito nenhum.
Agora, Paulo pregou isso totalmente ao contrário. Paulo, que teve revelação do Evangelho da Graça de Deus, acompanhe na sua Bíblia para ver se não é assim, se não está escrito. Vamos ver o que Paulo diz totalmente ao contrário. Primeiro ele diz que se a fé não tiver obras, e faz a pergunta, pode essa fé salvá-lo? Na concepção dele, só fé sem obras não poderia ser salvo. E depois ele diz no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta, não serve para nada. Paulo já pregou totalmente ao contrário. Vamos lá naquele texto áureo sobre a graça de Deus. Efésios capítulo 2, vamos lá. Analisa se não está escrito na tua Bíblia essas coisas que eu estou lendo. Por quê? Porque esse conceito de Tiago está impregnado na mente das pessoas. Elas estão fazendo coisas para ser salvo. Campanha, voto, sacrifício, sobe no monte, dá dízimo, dá trízimo, vem aqui, vai ali. E é um monte de coisas que a religião evangélica pede para elas, é um monte de obras infindáveis. E na mente delas está assim, se eu não praticar tudo isso que a igreja me pede, eu vou perder a salvação. Não basta só crer em Jesus, eu tenho que praticar. E olha que tem igreja que escraviza o povo de ponta a ponta. Todo dia tem um culto, todo dia uma campanha disso. Mantém a pessoa mais dentro da igreja do que na casa dela. Estão todos debaixo de escravidão. Chega uma pessoa de lugar assim e fala assim, você é salvo, ela não tem nem certeza de salvação. Vamos ver o que Paulo disse. Efésios 2:8, totalmente ao contrário do que Tiago disse. Olha, eu estou falando assim claramente, sem muita teologia, sem muita pesquisa de irmão que falou isso, não me interessa, está escrito aqui de uma forma nua e clara essas verdades. O que Paulo diz? Totalmente diferente. Ele diz assim, ó, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. O que Paulo está dizendo? Que nós somos... Tiago perguntou, pode semelhante fé salvá-lo? O que Tiago disse? Se a pessoa tiver fé e não tiver obras, pode essa fé sem obras salvá-lo? Então o que Paulo está dizendo? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. O que Paulo está explicando? Que essa fé que eu tive um dia no Senhor Jesus Cristo, que me salvou, não foi eu que produzi. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E depois ele fala no versículo 9, totalmente contrário ao que Tiago falou. O que ele fala? Não de obras para que ninguém se glorie. Vou ler de novo o versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então qual a mentalidade de Paulo? Que o homem é salvo independente de qualquer obra. O homem não pode produzir uma obra que me dê salvação. O homem não pode produzir nada que lhe dê condições de ser salvo. O seu esforço não lhe salva. As obras da igreja não lhe salva. Ele pode subir no monte, descer do monte, fazer vigília, fazer jejum, fazer voto, sacrifício. Não lhe salva, porque o homem não é salvo por obra nenhuma. Ele é salvo pela fé, independente de obras. Mas na concepção de Tiago, ele diz o quê? Que só fé não é suficiente. Você tem que fazer obras. Que se a fé não tiver um monte de obras... Repare bem que Tiago tem a mentalidade da lei. Ele ainda não tem compreensão de que o fim da lei é Cristo, que todas as obras da velha aliança acabaram na cruz. Então, para ele, você tem que ter fé, mas tem que ter um monte de obras para poder ser salvo. Se você só tiver fé e não tiver obras, a tua fé é morta, não serve para nada. Mas a concepção de Paulo é totalmente diferente. A fé te salva independente de obras. Por isso que na ótica de Paulo, Tiago era alguém que estava debaixo da lei, não tinha entendido ainda com clareza o evangelho da graça de Deus. Ainda estava preso na circuncisão, guardar a lei e misturar toda aquela velha aliança com Jesus Cristo. Então como é que nós somos salvos? Pela fé. Pela graça. Isso não fomos nós que produzimos, é um dom de Deus.
Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não existe uma obra que o homem possa fazer para ser salvo, mas na concepção de Tiago, as obras salvam. O que adianta ter fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo, Tiago? Vou responder. Tiago, você não entende o evangelho da graça de Deus. Você está preso no judaísmo ainda. Essa fé sem obras, só crer em Jesus Cristo pode salvá-lo, sim. Aí ele vai responder, não, a fé sem obras é morta. Eu vou dizer ao contrário. Não, Tiago. Você está enganado, você ainda não se desprendeu da lei. A lei é só obras. A fé sem obras é uma coisa viva. Nós somos salvos por esta fé sem obras. Era isso que Gálatas 2:8 fala. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então vamos um pouquinho mais para frente, vamos lá. Nós estamos em Tiago capítulo 2, vamos lá, Tiago capítulo 2, versículo 21. Ele vai falar totalmente contrário ao que Paulo falou. Ele vai dizer assim: não foi por obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, pelas obras é que a fé se consumou. Então o que Tiago está dizendo? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho no altar. Na mentalidade de Tiago, Abraão foi justificado por obras. Abraão não foi justificado por fé. Entende? Abraão foi justificado quando... Outra, ele nem ofereceu Isaac. Deus não permitiu que Isaac fosse oferecido. Na mente de Tiago, Abraão foi justificado por obras, não pela fé. Agora vamos ver como Paulo via o ângulo nesta questão. Vamos lá. Romanos capítulo 4. Vamos lá para Romanos. Paulo vai falar totalmente o contrário do que Tiago falou. Por isso que na mente de Paulo, Tiago ainda era um apóstolo, mas um apóstolo debaixo de lei, que não tinha entendido o fim da lei, que não tinha saído da lei e entrado na graça ainda. Alguém que estava preso no judaísmo e achava que ainda a salvação era só para judeu, o gentio não tinha parte nisso. Então, Romanos capítulo 4, nós vamos ver na ótica de Paulo totalmente diferente aquilo que ele explica daquilo que Tiago explicou. Então vamos ler, Romanos 4:1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Repare bem, quando Paulo cita aqui Gênesis 15:16, que Abraão creu em Deus, Abraão só ia ter aquela tentativa de sacrificar Isaac lá na frente. Quando Abraão creu em Deus e foi justificado, Abraão não tinha feito nenhuma obra, Abraão não tinha nem saído do meio da sua parentela ainda, porque ele creu em Deus. Essa fé que ele teve em Deus é que Deus justificou pela fé. Então Paulo está dizendo que, olha o que Paulo fala: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar não diante de Deus. Por que Paulo fala assim? Porque Abraão foi justificado por fé, independentemente de obras. Mas Tiago diz que Abraão foi justificado por obras. Nós não lemos isso lá? Aí Paulo fala, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí ele dá um exemplo importantíssimo. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim como dívida. Olha, se você trabalha, você tem um patrão e você trabalha, vamos supor, o trabalho é obra. Quando você conclui a obra, o teu patrão tem uma dívida com você. Por quê? Porque você fez a obra do trabalho. O teu patrão é obrigado a te pagar, porque ele se tornou o teu devedor.
Assim é tentar ser justificado por obra. A pessoa pensa que fazer um montão de coisa, Deus é obrigado a dar um pagamento para ela, salvá-la porque ela fez obras. Está entendendo? Então a maior parte das igrejas impõe um monte de obras para as pessoas fazerem, para tentar serem salvas. Então Paulo está explicando isso. O salário de um trabalhador, ele não recebe de graça. Ele teve que trabalhar para merecer aquele salário e tem que receber um pagamento pelo seu trabalho, mas não é assim com relação à graça de Deus. Aí ele diz assim: mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído por justiça. O que Paulo está dizendo? Aquele que não trabalhou, não teve obra nenhuma, mas Deus veio pela sua graça, ele paga um salário, dá um salário para ele gratuitamente. Ele não fez nada, ele não trabalhou, ele não tem obras, não tem merecimento, mas Deus, pela sua graça, veio e lhe pagou um salário independentemente das obras. É isso que Paulo está explicando. Ele está dizendo que não foi o esforço de Abraão que o justificou, não foi a obra que ele fez, não foi nada que ele fez, foi porque ele creu. Ele foi justificado antes de fazer qualquer coisa. A justificação foi dada para ele gratuitamente. E depois Paulo continua dizendo, vou ler o versículo 5 de novo: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído por justiça. É assim também que Davi declara: bem-aventurado o homem a que Deus atribui justiça, independentemente de obras da lei. Ele vai lá na velha aliança e mostra que lá já dizia que seria assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais vai imputar pecado. Como é que Davi enxergou isso na velha aliança? Que Deus mostrou para ele um relance da graça de Deus. Entende? Então Abraão não foi justificado porque se esforçou, porque fez obras, porque pagou preço, porque sacrificou Isaac. Não, Abraão foi justificado pela fé, independente de qualquer obras. Então, deixa eu explicar aqui com calma o que é a justificação. O que é a justificação? É que Cristo tomou o meu lugar, pagou a minha dívida e me libertou das minhas maldições, recebeu o castigo que eu merecia na cruz, quitou o meu pecado e me libertou de toda a culpa, me justificou. Deus olha para mim agora, através do que Cristo fez, e Deus me vê limpinho, puro, justificado, inocente diante dele, sem condenação, sem culpa, totalmente justificado. E o que eu fiz para ser justificado? Não fiz nada, eu recebi tudo isso gratuitamente, porque Cristo fez tudo o que precisava ser feito, me representando no meu lugar. Você entende o que eu estou te dizendo? Olha a mentalidade de Tiago. Estou falando bem assim simples. Na mente dele ele creu em Cristo, mas ele não se desligou da velha aliança. Paulo tem Tiago como um cara da circuncisão, está preso na lei. Para ele ainda as obras salvam. Para ele ainda, se você tiver fé e não tiver obras, a tua fé é uma coisa morta, não tem poder para te salvar. Ao contrário do que Paulo diz. Paulo diz que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Isso não foi nós que produzimos, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Você entende o que eu estou dizendo? Totalmente contrário. Então isso revela que a carta de Tiago é uma carta escrita para os judeus, para a mentalidade de quem está debaixo da lei, e que ele revela um desconhecimento da graça de Deus para sermos justificados. Então vamos voltar lá para Tiago, vamos ler mais uma coisinha lá. Tiago 2, 24, olha, presta muita atenção nisso que eu vou te dizer. Olha o que ele diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. Ele está dizendo
tudo ao contrário do que Paulo diz. O que Tiago está dizendo? Ele manda verificar que uma pessoa é justificada por obras. Vou ler de novo, versículo 24. Tiago 2,24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Olha, eu estou lendo, eu não estou inventando. Repare bem, eu estou lendo o que Tiago escreveu na sua carta, eu não estou inventando. Não estou inventando, eu estou te lendo. Olha, eu vou ler o versículo 24 do capítulo 2. Olha o que ele fala. Verificais, ele está dizendo, verifique aí, ele está dizendo isso para o povo judeu. Para quem ele está escrevendo essa carta? Para as 12 tribos que estavam dispersas. Ele não está escrevendo essa carta para os gentios. Na mente de Tiago, o evangelho não é para os gentios, é para o povo judeu somente. Ele não teve esse esclarecimento ainda. Então ele está dizendo no versículo 24, verificais, para eles verificarem que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Ele está dizendo totalmente ao contrário do que Paulo está ensinando. Então vamos ver aqui o que Paulo fala a respeito disso. Tiago está dizendo que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Vamos ver o que Paulo fala. Capítulo 3 de Romanos, vamos lá. Capítulo 3 de Romanos. Vamos ler versículo 25 até daí para frente. Vamos lá. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, que justiça é essa que Paulo está escrevendo? É justamente essa justiça que vem de Deus, independente das obras. Então, Cristo é o justo e é aquele que justifica. Aí ele faz uma pergunta no versículo 27. Onde, pois, a jactância? O que é a jactância? Presta atenção, vou tentar te explicar isso com calma. É o esforço da carne tentando fazer uma obra para ser salvo. É a carne, através das suas obras, o homem na carne, no seu corpo religioso, achando que é capaz de fazer coisas para ser salvo. É a jactância da carne. A carne acredita que ela é boazinha, que se ela se esforçar muito ela vai ser salva, que ela consegue produzir boas obras religiosas, né? Olha aí, olha as igrejas da televisão, é isso que eles pregam, tem que fazer obras, fazer. Vai lá no culto deles, o tempo todo é coisa para fazer, não para mais, porque a carne pensa que tem poder de fazer alguma coisa boa para ser salva. Eles não entendem que a carne não produz nada de bom para ser salvo. Por isso que a salvação é pela graça, não vem de nós, é um dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Aí Paulo fala, onde pois, cadê a arrogância da carne? Cadê esse pensamento da carne que acha que é capaz de produzir uma boa obra para ser salvo? Foi de todo excluída. Paulo está dizendo, essa jactância da carne foi de todo excluída. Aí Paulo faz uma pergunta, por que lei? Aí Paulo diz, pela lei das obras? Não, pela lei da fé. Então Paulo está dizendo que a fé em Cristo exclui totalmente as obras da carne, exclui totalmente o esforço humano, exclui totalmente a religiosidade. A fé em Cristo exclui toda e qualquer coisa que o homem possa se esforçar para fazer, para ser abençoado por Deus e para ser salvo. A fé exclui tudo. Na velha aliança é obras. Na nova aliança a fé exclui todas as obras e recebe pela graça de Deus a obra verdadeira que Cristo fez por cada um de nós. Onde, pois, a arrogância da carne? Onde está o esforço da carne achar que pode produzir uma obra que lhe dê salvação? Foi de toda excluída. Por que lei? Lei das obras? Não. Pela lei da fé. Aí Paulo conclui no versículo 28. Olha que conclusão.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. Qual a conclusão que Paulo chega? Que o homem é justificado pela fé, independente de obras da lei. Vamos ver o que Tiago disse? Versículo 24: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Tiago está dizendo totalmente ao contrário do Evangelho da graça de Deus. O que Paulo disse no versículo 28 de Romanos 3? Qual a conclusão que ele chegou? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. Qual a conclusão que Tiago tinha no versículo 24 do capítulo 2? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Por isso que Tiago era um da circuncisão, ainda aquele que estava preso na velha aliança e não conseguiu entender o Evangelho da graça de Deus. Por isso que ele escreve a sua carta endereçada a quem? As 12 tribos da dispersão. Quem é que tinha 12 tribos? Foi dividido em 12 tribos. O povo de Israel. Mas Paulo, que diferença da mentalidade de Tiago, que diferença de compreensão. É que Deus não revelou o Evangelho da graça de Deus para Tiago. Quem foi chamado e a quem o Evangelho da graça de Deus foi revelado foi para Paulo, não para Tiago. Então, de novo eu falo, a maior parte dos apóstolos não tiveram clareza do Evangelho da graça de Deus. Eles viram um pontinho aqui, outro ali, uma coisinha lá. O único que teve clareza e revelação direta dada por Jesus Cristo do Evangelho da graça de Deus foi o apóstolo Paulo. Vamos ver uma outra coisa em Gálatas mesmo, onde nós estamos. Gálatas capítulo 2, mais uma vez Paulo fala uma coisa extraordinária. Gálatas capítulo 2, ele diz, no versículo 16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Paulo, você está dizendo o contrário de Tiago? Olha o que Paulo diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha que coisa diferente. Paulo diz, sabendo contudo, eu preciso saber, ter conhecimento, que o homem não é justificado por obras da lei. Aí Paulo fala, nós também acreditamos em Cristo. Olha que Paulo tentava se justificar pela lei. Olha que Paulo foi um judeu, nasceu nas sinagogas, pregava e perseguia a igreja, pregava o judaísmo. Mas Paulo teve revelação e se libertou da velha aliança, coisa que Tiago não teve. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que Tiago disse? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé, totalmente ao contrário do entendimento do apóstolo Paulo. Então, meu irmão e minha irmã, eu sei que você está tendo revelação do Evangelho da graça de Deus, você é novinho, está compreendendo o Evangelho da graça de Deus. Eu sei que você falou para os teus parentes, para os irmãos da tua igreja, que a maior alegria, o que você descobriu, a salvação pela graça, eu sei, mas eu sei também que você se decepcionou, porque quando você falou essas coisas lindas do Evangelho da graça de Deus, eles se revelaram totalmente contrários àquilo que você falou, e não entenderam nada, e acharam até que você está desviado da verdade. Por quê? Porque ainda eles têm a mentalidade do Velho Testamento, ainda eles têm a mentalidade de Tiago, que o homem é justificado por obras,
e não só por fé. Que se você não tiver obras, a tua fé morta não serve para nada. Ainda eles acham que Abraão foi justificado por obras e não por fé somente. Quantas vezes você ouviu dizer, fé sem obras é morta? E você tem que sair para evangelizar, tem que sair para pagar preço, tem que sair. As obras é fazer esse monte de coisa para ser justificado diante de Deus, para ser salvo por obras. Está entendendo a diferença de um pregador da lei, de um pregador da graça? Então, eu sei, marido, que você encontrou esse evangelho, a tua esposa ainda está lá fazendo campanha, está fazendo fogueira santa ainda. Você descobriu isso, enxergou a devassidão da mentira que acontece lá na fogueira santa. E você fala para a tua esposa, mas ela diz, está amarrado. E aí ela vai falar para o pastor o que você enxergou, o pastor vai falar assim para ela, ele é endemoniado. Eu sei, esposa, você que chegou no evangelho da graça de Deus, chegou para o marido, ai que coisa gloriosa, nós somos salvos pela graça, independente das obras. Ele olhou para você, ei mulher, onde está ouvindo isso? Você tem que pagar preço. E você ficou surpresa que quem é aquele que você achava que ia receber com alegria, não consegue entender. Para você entender que todos que estão debaixo da lei, a lei destrói a mente deles. A lei cria um véu, eles não conseguem entender o evangelho da graça de Deus. A lei impõe obras e eles não conseguem entender que nós somos salvos sem obras, que só a fé é uma coisa da nova aliança e somos justificados pela fé independente das obras, e somos salvos pela fé independente de qualquer obra. Então o que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 16? Sabendo, você precisa saber que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei, olha lá, ninguém, nem mesmo Abraão, que Tiago diz que foi justificado, nem mesmo ele, por obras da lei ninguém será justificado. Aí Paulo vai dizendo, ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante as obras da lei, segue-se o quê? Que Cristo morreu em vão. Olha a mentalidade de Paulo, ele está dizendo o seguinte, ele não anula a graça de Deus, ele diz, se a justiça de Deus é mediante obras, que nem Tiago diz que é, então ele está dizendo que Cristo morreu em vão, a morte de Cristo na cruz não resolveu nada, o sacrifício perfeito dele não adiantou nada, foi uma coisa perdida, o seu sofrimento, seu sangue derramado não resolveu nada, foi uma coisa perdida que não serviu para nada. Por isso que quem quer ser justificado por obra, anula a cruz de Cristo. Mas Tiago diz o quê? Vamos lá. Que proveito, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso essa fé salvá-lo? Pode, viu Tiago? Você não entendia nada do evangelho da graça de Deus. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Não, Tiago. A fé baseada naquilo que Cristo fez sem obras é viva, não tem nada de morte. Morte porque você, no teu entendimento, você nunca entendeu o evangelho da graça de Deus. E o que mais ele diz? Uma pessoa é justificada por obras e não só por fé. Não, Tiago, você está enganado. Uma pessoa só é justificada pela fé, independentemente das obras. Por que eu estou falando isso? Para você entender a diferença. Vou falar a mesma coisa, a maior parte daquilo que se diz igreja evangélica, eles não passaram pela cruz, eles estão no Velho Testamento. Eles fazem templo de Salomão, se vestem de sacerdote, fazem réplica da Arca da Aliança, andam com ela dentro da igreja, eles tocam chofar, eles fazem festas judaicas, eles querem trazer a lei e misturar com a graça.
Eles estão tão longe desse simples arroz com feijão que nós pregamos, que é o Evangelho da Graça de Deus. Qual a conclusão que chegamos? Vamos voltar lá para Gálatas 2. Com efeito, versículo 12, quando chegaram alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. Então o próprio Pedro revela aqui o quê? Que ele não tinha clareza sobre o Evangelho da Graça de Deus. Enquanto não chegava o pessoal de Tiago, que era tudo judeuzão, agarrado na lei, ele comia com os gentios, mas quando eles chegavam tinham medo, ele tinha medo e se afastava daquilo com medo do pessoal falasse alguma coisa, que ele não estava guardando o Evangelho da circuncisão, o Evangelho da lei. Aí Paulo diz, nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Por que obrigas os gentios a querer viver como judeus? Era isso que Pedro fazia. Você recebe essa palavra de hoje, minha irmã, meu irmão? Nós vamos terminando esta live por aqui, viu? Foi um prazer estar com você, muito grande. Eu sei que aquele que é chamado, predestinado, vai entender isso que eu estou dizendo. Eu vou colher um fruto, eu não vou ver esse fruto, mas eu vou colher um fruto que você entenda o Evangelho da Graça de Deus e se liberte de toda escravidão da velha aliança. Vamos terminando a live por aqui, eu me despeço de vocês declarando isso com toda a força do meu coração, dizendo, a tua vida, minha irmã preciosa, meu irmão amado, você mesmo, a tua vida vale mais que o mundo inteiro.